Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o barroco. Nós vamos estudar sobre o conceito do barroco, o barroco na Europa e o barroco no Brasil. Primeiramente, faz necessário a gente entender o que seja barroco. O conceito de barroco é que o barroco é um estilo artístico que surgiu na Itália durante o século XVII e XVIII e se propagou pela Europa. O contexto histórico do surgimento do barroco está na Reforma Protestante, tanto o surgimento do protestantismo como a Contra-Reforma. Aqui nós vamos observar um exemplo de uma pintura do momento anterior do barroco, que é o Renascimento. O Renascimento trata-se sobre a racionalidade, sobre o humanismo, sobre a exploração do mundo natural. É uma obra que tem unidade, que tem ordem, que tem singularidade, que tem clareza, que tem simplicidade, que tem serenidade. Já a obra barroca, ela traz algumas características que a diferem do Renascimento. É um realismo, só que esse realismo é nos aspectos físicos e emocionais. É uma dramaticidade, que a gente observa a dramaticidade na iluminação, que é feita na pintura, os volumes e as formas que se observam por meio de luz e sombras. Aqui nós temos um quadro comparativo sobre a arte renascentista e a arte barroca. As duas têm um ponto em comum: o equilíbrio na forma, a profundidade. Só que há umas diferenças. Enquanto que a arte renascentista é racional, a barroca é emocional. Clareza no Renascimento, ambiguidade no barroco. Unidade e regularidade no Renascimento, diversidade e pluralidade no barroco. Aqui nós vamos ver, a nível de imagem, a diferença básica de outras características que diferem o Renascimento da pintura barroca. Nessa pintura renascentista, nós temos aí um equilíbrio na dama com arminho. Aqui nós temos uma pintura barroca que traz a tensão. Uma outra característica do Renascimento, que é a simplicidade. Já no barroco, nós temos aí a complexidade das cenas. Observe que as pinturas, elas tratam do mesmo tema e com as mesmas personagens: a Virgem Maria, o Menino Jesus e Santa Ana. Em Leonardo da Vinci, esses três personagens aparecem de modo simples, certo? Nossa Senhora está com Jesus e Jesus está brincando com um cordeiro, uma simplicidade, uma naturalidade típica da pintura renascentista. No barroco, nós temos aqui a complexidade, a dramaticidade. Observe que Jesus, certo, está juntamente com Maria pisando na cabeça da serpente, que representa aí o pecado original. Então, em Leonardo da Vinci, a simplicidade; em Caravaggio, a complexidade. Aqui nós temos outra característica do Renascimento, que é a serenidade na pintura Pietà de Michelangelo, na escultura de Michelangelo. No barroco, nós temos aqui o êxtase de Santa Teresa, do Bernini, que traz a dramaticidade. Observe, uma escultura que traz a serenidade, na outra que traz a dramaticidade. Aqui nós vamos ter um outro elemento, que é a escultura de Davi de Michelangelo. É uma escultura renascentista, e observe que o Davi está estático e com características humanas, mesmo que seja o Davi bíblico, mas Michelangelo retratou como um ser humano. Observe que na escultura de Davi do Bernini, que é uma escultura barroca, nós temos a ideia do movimento.
o artista representou o momento em que Davi vai arremessar algo contra seu inimigo. Então esse momento é uma escultura de movimento e é uma escultura de caráter religioso. No Renascimento, o elemento humanístico. No Barroco, o elemento religioso. Aqui nós temos uma pintura do Leonardo da Vinci, e observe por esses traços que eu coloquei, nós temos uma simetria e linhas retas. No Barroco, nós vamos ter a questão da simetria e linhas curvas. Essa pintura é do Velázquez. No Barroco, nós temos como características principais o predomínio da emoção sobre a razão, o uso de linhas curvas para dar a ideia de movimento e de emoção, o contraste entre o claro e o escuro, a teatralidade e o dinamismo, e a abundância e a exuberância de linhas, cores, formas, sonoridades e gestos que havia na pintura renascentista, só que aqui é com mais profundidade. Então a gente vai dividir o Barroco em duas esferas: o Barroco católico, certo? A Itália, a Espanha, e o Barroco protestante, que é a Holanda. No Barroco católico, a gente tem o Caravaggio. O Caravaggio traz para nós os efeitos de iluminação, a retratação de cenas bíblicas do cotidiano do Jesus. A luz, ela é criada intencionalmente, não é mais a luz do sol, como nas pinturas renascentistas. Aqui é um modo revolucionário que o Caravaggio utiliza a luz para nos chamar a atenção a observar o elemento principal da cena. Aqui nós temos 3 pinturas do Caravaggio: Crucificação de São Pedro, Vocação de São Mateus, Deposição de Cristo. E aí a gente vai analisar essa pintura, a Ceia de Emaús, que é uma ceia de Caravaggio, onde o autor vai se utilizar desses elementos importantes. Observe, vamos fazer uma leitura da imagem. Aqui é o Jesus, por isso a complexidade da pintura barroca. Jesus aparece como uma pessoa jovem, sem barba, pouco espiritual e sereno. Veja, Jesus está numa posição bastante simples. Do outro lado, nós temos um dos apóstolos, que pela história bíblica encontra Jesus sem saber que é ele, e no momento de uma das ceias, ele está com esses braços abertos, e um desses braços em direção a gente, caracteriza o gesto dramático de reconhecer Jesus. Ao mesmo tempo, um assombro, um misto de medo, de espanto, de surpresa. E esses braços abertos, lembram a crucificação de Jesus. O outro personagem da pintura também é um outro apóstolo. Observe que esse apóstolo está numa posição de tentar se levantar da cadeira, por perceber que aquela pessoa ali era Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele está com o mesmo assombro, com um pavor súbito, mas ele está contido. E o cotovelo roto, vocês observam aí, o cotovelo roto parece projetar-se para fora da tela, chamando mais uma vez a nossa atenção sobre a imagem, sobre o observador que somos nós. Aqui nós temos uma cesta com frutas. Observe que as frutas estão assim um pouco avançadas com o tempo, estão desgastadas. Essa cesta parece que vai cair da mesa, não é? Ela está oscilando na borda dessa mesa, porque essa cesta tem uma simbologia. O pintor quer que a gente perceba os elementos simbólicos que tem nessa cesta. O romã
que está semi-aberto ali, representa a coroa de espinhos. As maçãs e os figos representam o pecado original. As uvas representam a Eucaristia. Então veja a simbologia por trás de uns simples elementos da pintura, além da presença de Jesus e de 2 apóstolos seguidores de Jesus. Agora a gente vai para o Velázquez. Velázquez vai se tornar famoso, Velázquez é espanhol, por retratar a corte espanhola. Além dos retratos da corte espanhola, nós temos a questão do cotidiano espanhol, os personagens do dia a dia da Espanha que também vão ser retratados por Velázquez. Sua obra mais famosa é As Meninas. E aí a gente vai fazer uma explicação sobre esta obra. Observe que você tem um pintor que está pintando uma tela grande, certo? Os personagens centrais aí da pintura e vários detalhes existentes. Aqui fica a nossa dúvida. Velázquez quer a gente participando da pintura ou simplesmente observando a pintura, né? Então nós vamos ter aí esse detalhe da ampliação idealizada. Essa idealização ela foi criada aí para nos auxiliar. Mas a pintura, de fato, tem essas características aqui. A infanta Margarida, que é a filha do casal real espanhol, ela é a personagem principal da pintura, vocês observem. No canto tem um espelho lá no fundo. Este espelho é a metalinguagem do quadro. Por quê? Filipe e Mariana, os monarcas da Espanha, estão representados no espelho. E aí fica a nossa dúvida, porque é o grande mistério da pintura de Caravaggio. Ou os dois estão de frente para Caravaggio e sua imagem está refletida no espelho, ou o que está refletido no espelho é o que Caravaggio, o que o Velázquez está pintando. Então aí fica a nossa dúvida nesse sentido. Aqui nós temos o próprio artista, um autorretrato, né? Lembrando que ele está no seu ateliê. Aqui nós temos as meninas, que faz parte aí, as damas de companhia da jovem infanta. E aí nós temos alguns outros. Lá no fundo, se vocês observarem, nós temos aí a representação de 2 pinturas. Já que estamos no ateliê, nós temos 2 pinturas e que mais uma vez reforça o caráter metalinguístico da pintura, ou seja, uma pintura que fala sobre o ato de pintar e representa as pinturas. Então a gente tem uma intertextualidade. Intertextualidade é quando um autor ele se baseia em outro autor e recria, dando características novas a essa pintura. Aqui As Meninas, do Pablo Picasso. Observe que os elementos são um pouco diferentes, já que trata de um novo estilo contemporâneo, diferentemente das características do barroco. Aí nós vamos para as esculturas. O grande nome da escultura é Bernini. Bernini, nas suas esculturas, vai representar esse caráter de dramaticidade do barroco, que está representado as emoções nos gestos e nos rostos desses personagens. Observe que a escultura dá a ideia de movimento, porque tem esse caráter dinâmico. A dramaticidade ela é representada na face das personagens, e o movimento ele varia de acordo com a escultura que for produzida. Pode ser a dor, pode ser o sofrimento, pode ser a paixão. No detalhe aqui que aparece para vocês, veja, isso é um mármore. Então o mármore Bernini representou o toque da mão, certo?
na carne da personagem principal da escultura, né? Era como se a gente registrasse o momento que alguém aperta seu braço, certo? E ficasse aí essa imagem tão bonita e tão representativa. Aí agora a gente vai para a Holanda. A Holanda vai ter um grande número de artistas barrocos. Isso porque a Holanda está passando por um processo de transformação econômica. A Holanda detém agora, nesse momento, um poderio marítimo e comercial, certo? Inclusive com a questão do transporte do açúcar brasileiro. Você tem na Holanda uma burguesia extremamente fortalecida com essa atividade marítima e comercial, e você tem uma sociedade vibrante na Holanda, dividido assim de maneira regional entre os católicos, que a grande maioria estava concentrada no sul, e os protestantes, que estavam representados no norte. Então, essa burguesia e esse cenário de diferenças religiosas, regionais, culturais, se associam a esta burguesia que passa a incentivar as artes. Então, muitos artistas católicos ou protestantes, eles vão seguir aí a linha artística do barroco para representar essas artes. E olha que interessante, a arte na Holanda era um objeto, um bem de consumo, diferentemente da arte renascentista. Em outras palavras, pessoas ricas mandavam pintar a sua imagem, e esses artistas representavam cenas das mais variadas que nós tivemos. Vamos ver alguns exemplos delas aqui. Por exemplo, uma cena doméstica, um autorretrato, uma natureza morta, as paisagens ou os temas religiosos, certo? Que não vão ser abandonados na Itália. Mas observe, a proeminência é de temas não religiosos. Justamente por quê? Porque a proeminência desses temas não religiosos se dá por artistas que estão representando a arte protestante. E pela arte protestante não se utiliza a valorização, o culto da imagem. E, portanto, nós vamos ter essas cenas domésticas, autorretrato, naturezas mortas e paisagens, muito mais do que as temáticas religiosas. Um dos grandes principais nomes é Rembrandt. Rembrandt trabalha o efeito da luz, há uma gradação da claridade nas suas obras, os meios tons dá esse caráter dessa luminosidade mais intensa. O Vermeer, que ele vai tratar a pintura de gênero, cenas do cotidiano, naturezas mortas, os afazeres, e toda a sua obra ela é marcada por essa serenidade, por essa precisão, por essa riqueza de detalhe. Ele trabalha com esses tons em plena claridade, de pessoas comuns em seus momentos mais simples, né? A leiteira preparando ali o queijo, a mulher lendo uma carta, são temas muito frequentes na obra desse grande artista holandês. E aí a gente vai para nós já vimos a pintura, nós já vimos a escultura, agora a gente vai para a arquitetura barroca. Observe que a arquitetura renascentista, ele tem mais esse traço de equilíbrio, de harmonia, enquanto que o barroco é essa oposição a esse contexto, visto que nós estamos vivendo o processo da reforma protestante. Então a arte vai ser aí mais exuberada do que harmônica no contexto da pintura, da escultura, da arquitetura renascentista. No barroco católico, que nós chamamos aí a arquitetura, nós temos aí a grande utilização da pintura do teto.
Essa pintura do teto das igrejas barrocas, elas representam opulência, dramaticidade, porque era um convite para as pessoas reforçar a sua fé católica. Essas pinturas no teto das igrejas barrocas valorizavam a emoção, certo? Onde nossa fé deveria ser atingida através dos nossos sentidos. Daí esse grande efeito decorativo, a associação entre arquitetura, escultura e muitas vezes pintura, retratando aí os elementos do claro, do escuro, da luz e sombra, do contraste típico da pintura da obra barroca. Então, como vocês podem observar, certo? Essas pinturas, esses afrescos no teto das igrejas nos davam a ideia, né? E reforçavam a ideia de uma ideia celestial. A igreja reforça aí essa arte, porque essa arte serve como meio de propagar o catolicismo, visto que nós estamos na Reforma Protestante. E aí nós vamos ter essas representações de santos, de anjos, que convida o espectador a observar para o teto da igreja, ter a sensação que está olhando para o céu, certo? E um convite à fé católica. Aqui a gente tem um detalhe de uma igreja de Santo Inácio, em Roma. Observa a riqueza de detalhes que existe, né, no teto da igreja, certo? O Andrea Pozzo, o efeito criado pela perspectiva, que é a profundidade, que era típica do Renascimento, que se manteve na pintura barroca, era para darmos a ilusão de que, certo, a obra de arte se abre para o céu, criando aí um efeito de emoção, de religiosidade no espectador. Que nós temos a arquitetura barroca, que ela vai trazer uma nova linguagem decorativa. Essa linguagem marcada aí por novos elementos que expressam essas características típicas do barroco que nós já falamos. Então aqui vocês observam detalhes do barroco nas igrejas. Olha aí a questão da forte religiosidade nas igrejas barrocas. Nós vamos ter aí a abundância de esculturas que aí celebram a união entre a pintura, a escultura e a arquitetura. As pinturas que existem são em afrescos, ou seja, são pintadas na própria parede, no teto da igreja, que vão trazer aí cenas bíblicas, cenas e figuras bíblicas. A profusão de cores e luzes muito mais intensa do que foi no Renascimento. Então aqui a gente vai ver alguns detalhes de algumas igrejas, uma igreja na Alemanha, aí o detalhe mais aproximado para que você possa observar, certo? O detalhe ampliado da imagem para você ter aí o objeto que a arte barroca com essa religiosidade procurava nos transmitir. Então esses riquezas de detalhes, certo? Na exuberância das cores é tipo característica das igrejas barrocas, que nós vamos ter esse mesmo tipo de arte representada aqui no Brasil, com imagens que reforçam o caráter da fé católica. E aí a gente vai para o barroco mineiro. O barroco mineiro, isto é, o barroco que veio da Europa, se estabeleceu no Brasil, na região de Minas Gerais, no século XVIII, que era a região onde havia a produção econômica do Brasil feita através da extração do ouro. Então nós vamos ter um barroco que vai ser marcante com intensa religiosidade, tal qual
havia na Europa, mas o barroco brasileiro, que a gente chama de barroco mineiro, traz suas características específicas, tanto no material que era produzido, quanto também nas inovações, vamos dizer assim, uma adaptação que o barroco brasileiro teve aí frente ao barroco europeu. Então, a religiosidade, o fascínio pelo ouro e a demonstração de opulência, de riqueza, que aí fazia com que o barroco mineiro tivesse aí um grande esplendor no século XVIII. Que nós temos a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Veja que ela traz características extremamente barrocas. Ela tem exagero nas linhas, nas curvas, nas formas, na decoração, coisa que você não vê isso na arquitetura renascentista. O uso de talha, o revestimento com ouro e o uso combinatório de elementos sacros e de elementos profanos, além do teto, com a ideia de proximidade celestial. Só que aqui uma adaptação que nós vamos ver daqui a pouco, esse processo de adaptação. Aqui nós temos a igreja de São Francisco de Assis em Salvador. Vocês estão vendo a parte externa, mas também a parte interna. Veja a presença do dourado na igreja, típico da manifestação do nosso barroco. Aqui nós vamos ter duas igrejas. Observem que são duas igrejas barrocas em Mariana, a igreja de São Francisco de Assis e a igreja Nossa Senhora do Carmo. A riqueza de detalhe, porém, os adesfere. Por quê? Porque as igrejas estavam associadas às irmandades religiosas. Então, a igreja de São Francisco de Assis, a irmandade de São Francisco, a igreja de Nossa Senhora, a irmandade de Nossa Senhora. Então, essas irmandades, elas exaltavam a arte como propagação da fé cristã na região de Minas Gerais, como também em outras regiões da América Portuguesa. Aqui é o teto da igreja. Observe que o teto da igreja de São Francisco de Assis, ela traz uns detalhes, certo? A Virgem Maria está no centro, rodeada de anjos, mas o que nos chama a atenção é essa Virgem Maria. Essa Virgem Maria que nós temos aqui é a Virgem Maria de Nossa Senhora de Porciúncula. Observe que ela traz traços mulatos. Isto para quê? Para identificar, certo, aqueles que viviam na região de Minas Gerais, certo, aos traços característicos da crença católica na região. Aqui nós temos a escultura brasileira. O grande nome da escultura brasileira se chama Aleijadinho. Observe aí a cena, extremamente dramática nos personagens que acompanham, nos soldados romanos. Porém, se vocês observarem, Jesus carregando a cruz está numa rampa, diferentemente dos outros personagens. A rampa sugere o esforço de Jesus para vencer a rampa carregando essa cruz. Aqui nós temos mais outras esculturas do Aleijadinho, tá? E a gente vai agora para a arquitetura europeia típica do barroco. Essa arquitetura europeia típica do barroco está localizada em duas obras. A primeira, a Praça de São Pedro. A Praça de São Pedro, ela representa imponência, grandiosidade e emotividade. Lembrando que aqui na Praça de São Pedro está a sede da Igreja Católica. Então era necessário reforçar a fé cristã católica através da obra de arte. Em uma delas, citar
na imponência, na grandiosidade e na emotividade dessa crença religiosa. Essa arquitetura, como vocês observam aqui os detalhes, elas apresentam traços da arte clássica, lembrando que a igreja que nós já mostramos, a igreja que está aí ao centro, ela é uma obra renascentista. Então a obra barroca se dá justamente aí no elemento da Praça de São Pedro, que incorpora aí a questão da igreja. Então, com a mesma representatividade aí existente. E nós temos, se de um lado nós temos um barroco na representação religiosa, na Praça de São Pedro, nós temos também um barroco na questão política. A França, Palácio de Versalhes, na França, Palácio de Versalhes, essa imponência e grandiosidade se dava para reforçar a figura do rei francês, que é um rei absolutista. Então ele queria demonstrar força, poder à sociedade francesa. Então o Palácio de Versalhes, juntamente com a parte interna, vocês estão vendo a imagem da parte interna, de uma das partes internas da obra arquitetônica, que é a galeria do espelho. Observem o uso dourado, isso aí é ouro, né? Utilizado nas representações, certo? A galeria do espelho, ela é famosa não apenas por ser um grande elemento da arquitetura barroca, mas porque foi nela que onde foram assinados os tratados de paz na guerra da França contra a Prússia e na Primeira Guerra Mundial, o famoso Tratado de Versalhes, que ocorre nesse espaço aí. Além do jardim do Palácio de Versalhes, que completam essa arquitetura aí, certo? Marcada por esse esplendor e marcada por essa grandiosidade aí existente. E aí nós temos aí umas atividades, lembrando que essas atividades estão presentes no livro de arte, no material de arte, porque aqui no Colégio Padre Viana a gente trabalha História e Arte de maneira conjunta. Um grande abraço, fiquem em casa, logo logo essa pandemia vai passar, estaremos de volta. Saudade de todos vocês, um grande abraço e até um outro momento, ok? Valeu todo mundo, valeu galera!